Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já agradecendo a todos que participam do meu canal, contribuem com o meu canal e divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. Sejam todos bem-vindos e continue a divulgação lá nas paróquias, nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Se inscreva no canal, é muito importante, não adianta apenas assistir os vídeos, tá? É importante por causa dos views, mas é importante também se inscrever no canal e apertar o sininho, que aí você vai receber as notificações. Quando eu faço o upload aqui de um vídeo, você vai receber a notificação. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir, eu agradeço de coração. Contribuição simbólica para ajudar no desenvolvimento do canal, também do meu novo blog. Quem puder contribuir, eu agradeço. Quem não puder, deixe pelo menos o like, ajuda aqui na relevância do vídeo. Como eu falei, é muito importante o like para a relevância do vídeo. Fazendo a propaganda, o curso Daniel Ferraz e também o curso do Conde. Quem tiver interesse, entre em contato com Daniel Ferraz e com o Conde. Vamos divulgar os canais católicos. As redes sociais, além do YouTube, tem a minha página lá no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante, está aqui na descrição do vídeo, assim como o Twitter também. O Twitter eu coloco algumas coisas, não sou muito de ficar ali tweetando, mas algumas coisas eu coloco lá no Twitter, tá? Tem o Instagram, mas o Instagram sinceramente eu não gostei, não me adaptei, é um negócio muito difícil mesmo ali, eu realmente não me adaptei ao Instagram, tá bom? Mas o link está aqui, eu não vou desfazer o perfil, está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser aí, né, pode fazer parte lá do meu Instagram. Hoje eu quero falar sobre Babilônia, a cidade que desapareceu e nunca mais vai ser encontrada. Vou tentar ser o mais breve possível neste vídeo, porque é um assunto muito polêmico e também, na verdade, um argumento usado por todos os protestantes. Todos que debateram comigo usaram o mesmo argumento, Apocalipse 18. A Babilônia, que diz que nunca mais seria encontrada e não pode ser Jerusalém, porque Jerusalém está lá. O território de Israel continua lá e, enfim, não pode ser Jerusalém. Na verdade, assim, isso aqui é simbólico, né? Essa questão de a cidade que não vai ser mais encontrada, que desapareceu. Isso é simbólico. Não tem como ser literal. Não tem como uma cidade desaparecer do mapa. Não tem como ser um acidente geográfico, não tem como uma cidade sair voando. E os protestantes sabem disso, mas os debatedores, né, aqueles que debatem, eles usam isso de uma forma literal para sustentar as mentiras do Apocalipse protestante. E está aqui o Cris Macabeus, que novamente vai colocar por terra mais uma mentira do Apocalipse protestante. Vamos lembrar que Jerusalém está lá. A questão é, cadê a identidade de Jerusalém? Qual era a identidade de Jerusalém na época dos apóstolos? Era o Templo de Jerusalém, tanto na época dos apóstolos como na época dos profetas. A identidade de Jerusalém era o templo, porque toda a religiosidade girava em torno do templo. Se fazia um sacrifício pela manhã, outro sacrifício à tarde. É isso aí. Tinha que ser feito o sacrifício. Esse era o culto de adoração divina do Antigo Testamento. Não existe mais esse culto. 70% da população judaica se encontra em Israel. Não sei agora qual a porcentagem em Jerusalém, mas 70% se encontra em Israel. Porém, 25% apenas, 25% da população judaica segue o judaísmo ortodoxo. O que acontece? O restante ou faz parte de uma outra ramificação do próprio judaísmo ou não segue, ou são liberais, né? Hoje Jerusalém é um estado liberal, né? Existe uma grande comunidade LGBT. Eu não vou entrar nessa questão agora, tá bom? Mas essa é a realidade. Então o que acontece? Jerusalém perdeu a sua notoriedade, perdeu a sua identidade. Na época dos apóstolos, na época dos profetas, tinha o templo, tinha uma hierarquia, tinha a religiosidade, tinha o culto de adoração divina, e hoje não se encontra mais isso em Jerusalém. O território está lá. Não tem como a cidade sair voando, nem com uma bomba atômica, nem com um cataclisma, qualquer coisa parecida, né? Não existe essa história da cidade literalmente, né,
que, sei lá, iria desaparecer, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa refutação usando outros textos de uma outra cidade, no qual os profetas lá do Antigo Testamento profetizaram a sua destruição e também que jamais iria ser habitada novamente. Qual era essa cidade lá no Antigo Testamento? Que os profetas profetizaram a destruição e prometeram. Deus prometeu, na verdade. O profeta falou da parte de Deus. Deus prometeu que nunca mais seria habitada. A Babilônia. A Babilônia da Caldeia. Prestem atenção, é muito importante isso. Se você pegar Jeremias, no capítulo 50, capítulo 51 vai falar sobre a queda da Babilônia, a Babilônia da Caldeia. É interessante que São João, lá no capítulo 17 e 18, ele vai usar vários símbolos de Jeremias 50 e 51. Ele vai praticamente a mesma linguagem de Jeremias no capítulo 50 e 51, os mesmos símbolos. São João usa no Apocalipse 17 no Apocalipse 18. Por que ele faz isso? Porque a cidade, a grande cidade lá no Apocalipse, também se chama Babilônia. Só que ele deixa claro que é apenas um nome enigmático, não é a Babilônia da Caldeia. Ele está se referindo a uma cidade no qual ele colocou esse nome enigmático como Babilônia. Então ele pega as referências, as características, né? Na verdade nem as características, sim os símbolos, né? Símbolos dos profetas do Antigo Testamento que, né, se referiam à Babilônia da Caldeia, e ele se utiliza também desses símbolos lá no Apocalipse, ali no Novo Testamento, já no Apocalipse, para revelar a queda desta grande cidade, no qual ele colocou o nome enigmático de Babilônia a Grande também. Só que existem outras características desta cidade. Por exemplo, que é a cidade onde seu Senhor foi crucificado, é a cidade que mata santos e profetas, foi condenada por matar santos e profetas. Então, aí você consegue ver, você consegue identificar que essa cidade enigmática é Jerusalém. Lá no Antigo Testamento não, se referia exatamente à Babilônia da Caldeia. Os profetas deixaram, né, claro isso, né, que era a Babilônia da Caldeia, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui passar para outra cena, né, e aqui a gente consegue colocar aqui o PDF que eu preparei. Eu vou primeiro começar com Apocalipse 18, 21, que é o versículo citado pelos protestantes nos debates. Então ele diz assim: então um anjo poderoso tomou uma pedra do tamanho de uma grande mó de moinho e lançou-a no mar, dizendo: com tal ímpeto será precipitada a Babilônia. Aqui, ó, precipitada Babilônia a grande e jamais será encontrada. Pronto, refutou o Cris Macabeus. Jerusalém está lá. Só que não está o templo, né? Não tem mais o templo de Jerusalém lá. E também não tem nenhum sacerdote levítico, não tem mais o culto de adoração divina, perdeu toda a identidade. O território está lá, mas não é a Jerusalém dos profetas, a Jerusalém de Davi, a Jerusalém dos apóstolos, não é mais a mesma Jerusalém, tá bom? Mas vamos ver se realmente isso é literal. Vamos lá em Jeremias, no capítulo 50 e 51, que fala da queda da Babilônia da Caldeia. Babilônia da Caldeia, gente, foi capital lá da Suméria, na Mesopotâmia. Né? Deixa eu colocar isso, né? Porque é importante. A Babilônia, ela não saiu voando, tá? A Babilônia da Caldeia. Ela não saiu voando e não desapareceu. Ela continua lá. É o Iraque hoje. É o Iraque. Continua lá o território, no mesmo local. Ela já foi capital lá da Suméria, né? Ela foi um império poderoso e hoje é o Iraque. Só isso. E está povoada, continua existindo. Mas no Antigo Testamento, os profetas profetizaram o fim da Babilônia, a destruição, dizendo que nunca mais seria habitada. Aí eu pergunto, Deus mentiu? Eu pergunto para esses protestantes, Deus mentiu a respeito da Babilônia da Caldeia? Porque está lá, o território está habitado.
que foi prometido, né, no Antigo Testamento a respeito da Babilônia? Vamos começar aqui no versículo 2 e 3 lá de Jeremias 50, diz assim: proclamai o que vos digo e publicai-o entre as nações. Erguei um sinal, anunciai-o. Nada oculteis e exclamai: Babilônia foi tomada, Bel cobriu-se de confusão, Merodach foi destroçado e seus ídolos foram confundidos e abatidas suas imundícies. Porque um povo vindo do norte avança contra ela, qual fará de seu território um deserto inabitado. Olha só. Um deserto inabitado, donde animais e homens fugirão e desaparecerão. Está aqui. Segundo a promessa é que a Babilônia ficaria, né? Seria, na verdade, seria destruída, ficaria em um deserto inabitado, onde animais e homens, né, iriam fugir e iriam desaparecer. Mas a Babilônia continua lá até hoje. Chama Iraque. Perdeu sua identidade, lógico. Não é mais a Babilônia de Nabucodonosor. Não é mais a Babilônia de Nabucodonosor, mas continua o território lá e continua habitado. Interessante, né? Mas será que Deus mentiu aqui? Porque o Cris Macabeus é mentiroso. O Cris Macabeus fala que aqui é Jerusalém, que perdeu apenas a sua identidade. Não, Jerusalém não foi mais encontrada. Não tem mais o templo, não tem mais a religiosidade, não tem mais as leis mosaicas, não tem o culto de adoração divina. Então nunca mais foi encontrada. Só que o protestante quer o quê? Uma cidade que saiu voando, que desapareceu, que teve um acidente geográfico, né, que sumiu do mapa. E não, isso não vai acontecer, igual aqui. A Babilônia. Foi prometido, né, que a Babilônia iria ser um deserto inabitado e ninguém, né, na verdade, né, tudo ia desaparecer. Mas continua aqui Jeremias ainda dizendo: por isso as feras aí farão sua morada com os chacais, e os avestruzes aí fixarão sua habitação, jamais será ela habitada, e para sempre ficará deserta. Continua dizendo Jeremias, tá vendo? Nunca mais vai ser habitada. Está falando da Babilônia da Caldeia, hoje Iraque. Nunca mais vai ser habitada. Vai ficar deserta. Se eu não me engano, teve até uma guerra nos anos 90. Teve até uma guerra. Todo mundo, né? Todo mundo acompanhou isso, pelo menos quem tem a minha idade. Saddam Hussein. Todo mundo acompanhou a guerra do Iraque. Mas vamos continuar aqui. Acontecerá como no tempo em que Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, oráculo do Senhor. Ninguém mais aí habitará e nenhum ser humano a povoará. Está aqui a promessa de Deus. Ninguém mais vai habitar a Babilônia da Caldeia. Está lá o Iraque. Tem gente lá. Tem gente lá, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, por favor, né? A matilha lá pode me corrigir. Mas continua lá. O território da Babilônia continua lá. Se chama Iraque, mas continua lá. Tem gente lá. Né? Como? Então, será que Deus mentiu aqui? Não, porque não é literal. É simbólico. Está falando da notoriedade, da identidade da Babilônia. Os jardins suspensos, né? Aquela questão da Babilônia, do Império Babilônico. Está falando da identidade da Babilônia. Lógico que não tem como uma cidade desaparecer. Uma cidade, sei lá, se transformar em algo, em algo assim tão, né, deserto que ninguém mais iria habitar. Mas vamos lá, vamos continuar. Jeremias ainda, lá no capítulo 50, agora versículo 46. Esses últimos aqui que eu li foi o versículo 39 e 40. Agora vamos lá no 46. É importante isso aqui, ó. Ao estrondo da queda de Babilônia, comoveu-se a terra e até entre as nações chegou o seu eco. Será que existe isso na história? Tem alguma fonte documental que a queda da Babilônia, nessa queda aí, que deve ter sido uma bomba atômica, um cataclisma, alguma coisa nesse sentido, teve um estrondo tão grande que o eco foi, né, o seu eco chegou a todas as nações?
Tem algum registro disso na história? Lógico que não, isso aqui é algo simbólico, gente. É algo simbólico. Tá? Então o cara fala assim, não, é porque o anjo, lá no Apocalipse 18, o anjo diz assim, que ele vai pegar uma pedra e vai jogar na cidade e ela vai desaparecer. Aí ele pergunta, o debatedor, né, o cretino, tem a capacidade, a cara de pau de perguntar, tem algum registro histórico de que um anjo jogou uma pedra em Jerusalém e ela desapareceu? Tem algum registro histórico disso? Cara, ou o cara é muito retardado, ou realmente o cara tá com safadices, né? Só pode. Não tem outra explicação. Mas vamos continuar agora no capítulo 51 de Jeremias, no versículo 29. Ele vai dizer assim, ó: treme a terra e se turba. Por quê? Se cumpre a ameaça do Senhor contra a Babilônia. Ele, né, contra a Babilônia, de reduzir a terra de Babilônia a um lugar ermo e de horror. Esse ermo aqui é um lugar inóspito, se eu não estou enganado, tá? Se for pegar no dicionário, é isso que significa. Um lugar inabitável, que não tem como habitar, né? Chernobyl, praticamente, né? Um lugar que ninguém pode habitar mais. É isso que está dizendo o texto. Tá lá o Iraque continua lá, o território continua lá. Tem gente lá, tem gente. Ou eu sou realmente, ou eu estou vivendo num outro planeta, né? Igual o nosso amigo Abraão, que saiu de um planeta e foi para o outro planeta, ou estou vivendo num outro planeta, né? Ou se eu não estou enganado, o Iraque está lá, tem gente lá. Tem gente morando no Iraque. Tá certo, tem guerra, tem tudo, mas tem gente morando lá. Vamos continuar. Jeremias 51, agora no versículo 42 e 43. Subiu o mar contra a Babilônia, e ela foi coberta pela multidão de suas ondas. Cara, eu também acho que não há registro histórico disso, não, cara. Né? De um maremoto, um tsunami, sei lá, qualquer coisa lá na Babilônia. Mas aqui diz aqui, ó. E ela foi coberta pela multidão de suas ondas. Realmente, se tiver algum registro histórico disso aí, alguém, né, pode comentar aí no meu canal, aí abaixo do vídeo aqui tem os comentários, pode deixar lá no comentário, tá? Mas é lógico que é simbólico isso aqui. Tornaram-se desertos seus arredores, terra árida e desolada, onde ninguém mais há de morar. Olha só, ninguém mais há de morar na Babilônia. Nenhum ser humano habita. Nenhum ser humano habitar. Tem nenhum ser humano habitar. Está aqui. O Iraque está lá, tem gente morando lá. Então, será que Jesus Cristo, desculpa. Será que Deus mentiu? Será que o profeta, assim como São João, que não sabia nada, Jeremias também não sabia nada do que estava escrevendo, escreveu um monte de porcarias aqui que precisou vir a matilha, Deus enviar a matilha para consertar tudo que os profetas erraram, consertar tudo, todas as besteiras de São João? Será que o Jeremias não sabia nada do que estava escrevendo? Não, ele sabia, porque isso era simbólico. Volto a repetir. O que aconteceu foi a queda da Babilônia, do Império Babilônico. Tá? Aquela notoriedade, aquela identidade desapareceu. Hoje está lá o território, está habitado, mas não é mais aquele Império Babilônico, do mesmo jeito que hoje Jerusalém está lá. Jerusalém continua lá, o território está lá, mas você não tem mais a identidade de Jerusalém, que era o templo, a religiosidade, as leis mosaicas, o culto de adoração divina, a hierarquia, sacerdotes levíticos, os levíticos, né? Então, enfim, é isso que se perde. Por isso que diz que Jerusalém, ali sendo a Babilônia, nunca mais seria encontrada e não vai ser mais encontrada. Por isso que eu bato nessa tecla. Eu já falei no outro vídeo. Se reconstruírem esse tal do terceiro templo, que não existe nenhuma profecia, e eu falo para você, protestante, não queira vir debater comigo nos comentários do vídeo, eu não vou perder meu tempo. Teve mais um protestante lá que ele quer vir debater enchendo linguiça nos comentários, sabe? Cara, você acha que eu vou perder meu tempo debatendo ali nos comentários do vídeo? Eu já faço os vídeos aqui que são
são as refutações a respeito disso. Então não precisa ficar lá debatendo a mesma coisa. Se você não aceitou, se você não aceita o que está na Bíblia Sagrada, na sua escritura, você protestante, é um problema seu, cara. Não adianta vir trazer versículos. O cara teve a capacidade de trazer versículos bíblicos do Antigo Testamento, onde diz praticamente que Jerusalém seria reconstruída depois do exílio babilônico. Está falando de Zorobabel, está falando de Esdras, Neemias. Né? Lógico que Deus prometeu, depois do exílio babilônico, a reconstrução de Jerusalém, a aliança. Beleza, mas como eu falei, essas alianças, né, que Deus fez ao longo do tempo, né, e fala assim, é a aliança eterna, só que não é incondicional. Não é incondicional, tem regras. Quebrou a regra, quebrou a aliança. Ela é eterna até o momento que a regra é quebrada. Não é incondicional, tá? Mas vamos lá. Então, gente, não queira ficar debatendo comigo nos comentários do vídeo. Eu não vou fazer isso, eu tenho mais o que fazer da minha vida. Tá? Então, assim, assistiu o vídeo. Se pegou alguma coisa que eu falei sim de errado aqui, aponta lá no vídeo. Isso aqui tá errado, tá? Eu acho que é assim, assim. Beleza, agora ficar querendo debater, isso é criancice, infantilidade. Tá? Eu não vou, aliás, né, quer debater, depois a gente marca um debate, vem ao vivo aqui comigo. Ah, mas eu não vou perder meu tempo ficando digitando, sabe? Essas pessoas não têm nada que fazer na vida. Passo o dia inteiro no Facebook, digitando. Gente, sinceramente, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Mas continuando ao tema aqui, vamos continuar agora ainda com Jeremias 51, versículos do 62 ao 64. Assim, presta atenção que isso aqui é bem parecido com Apocalipse 18, 21. É bem parecido. Como eu falei, São João ele usa toda a simbologia dos profetas do Antigo Testamento, principalmente a simbologia referente à Babilônia da Caldeia, para trazer isso ao Apocalipse. Ele se utiliza, né, dessa simbologia. Olha aqui o que ele diz. Assim dirá, Senhor, fostes vós que declarastes a destruição desta cidade, que se tornaria inabitável, de novo, se tornaria inabitável para homens e animais. Sinceramente, tem gente lá no Iraque, tem animais também, eu vi, filmaram, eu vi, cara. Tá lá, é só ligar a televisão ou procurar alguma coisa no YouTube, vai mostrar, entendeu? Então, enfim, vamos lá. Transformando-se em solidão eterna. Olha a palavra eterna aqui, eu estou falando da aliança eterna. Olha a palavra eterna aqui. Segundo essa profecia aqui, não era para ter ninguém lá no Iraque. Não era para existir nenhuma pessoa lá no Iraque. Segundo essa profecia. Lógico, estou falando, né? Se eu fosse protestante, usando aqui argumentos protestantes, tá? As mentiras do Apocalipse protestante. Então, seguindo a lógica protestante, não era para existir ninguém no Iraque. Nem mesmo um animal, um cachorro, um gato, não deveria existir lá no Iraque. Mas o católico entende, isso aqui é simbólico. Isso aqui é simbólico. Não tem como acontecer isso, tá? Em uma cidade. Lógico, o cara só vai falar de Chernobyl, por exemplo. Ali é uma outra história, tá? Ali aconteceu uma outra situação. Não tem nada a ver com profecias bíblicas também. Então, vamos voltar ao tema aqui, vai. E quando terminares a leitura do que nele se acha escrito, preste atenção no que está escrito aqui, que é bem parecido com aquilo que São João escreveu lá no Apocalipse 18, 21. Tu a ligarás a uma pedra e o lançarás ao Eufrates, no rio, dizendo, assim será mergulhada, olha só, lá diz precipitada, assim será mergulhada a Babilônia, sem que jamais se possa erguer da calamidade que lançarei contra ela. É basicamente o que está escrito lá na Babilônia enigmática do Apocalipse 18, no versículo 21. E aí diz fim dos oráculos de Jeremias. Tá? Ele termina ali os oráculos, terminando com a queda da Babilônia da Caldeia, e usando praticamente
né, São João, na verdade, usou as mesmas palavras aqui de Jeremias para se referir também ao fim da Babilônia, lá, na verdade, sendo uma cidade enigmática, se tratava de Jerusalém. Só vou pegar aqui mais um texto que agora é o de Isaías 13, versículos 19 e 20. Ele diz a mesma coisa, olha Isaías aqui, ó. Então Babilônia, a pérola dos reinos, a joia de que os caldeus tanto se orgulham, será destruída por Deus, como Sodoma e Gomorra. Nunca, de novo aqui fala, nunca mais será habitada, nem povoada até o fim dos tempos. Olha que interessante que para quem gosta de pregar o fim do mundo aí, então não seria habitada, mas a Babilônia nunca mais seria habitada, o território ali nunca mais seria habitado, né, até o fim dos tempos. Os árabes não mais erguerá aí sua tenda, os pastores não amarrarão aí os seus rebanhos. Tá aqui, são as profecias do Antigo Testamento, né? Essas profecias são referentes a outra cidade, né? Não a cidade de Jerusalém, não é uma Babilônia enigmática, sim a Babilônia real, a Babilônia da Caldeia, né? Que era a capital lá da Suméria, enfim, e se tornou um grande império, né? Um império conhecido por todo o mundo na época. E segundo as profecias, ela iria ser destruída, não seria mais encontrada também, né, porque está aqui, ó, seria mergulhada praticamente, jamais iria se erguer novamente. Não seria mais habitada, mas está lá hoje. A Babilônia hoje não tem o nome de Babilônia, porque perdeu a identidade. Perdeu a identidade. Perdeu, né, o império. Perdeu o império, a identidade que era da Babilônia. A mesma coisa quando se fala de Jerusalém aqui. Quando você vai falar da Babilônia lá do Apocalipse, não é a Babilônia da Caldeia. E não é a cidade de Roma. Escuta o que eu estou falando, você que é católico também. Escuta o que eu estou falando. Não tem nenhuma característica, eu já provei isso e provo para qualquer debatedor. Não tem nenhuma característica dentro do livro do Apocalipse referente à cidade de Roma. Não tem nenhuma característica, nenhuma, nem a cidade das sete colinas. Até porque Roma não está entre sete colinas. Tem quase 20 colinas na cidade de Roma. E o Vaticano, por sua vez, não está entre essas colinas. O Vaticano já é uma colina. Tá? Então não tem nenhuma característica, nenhuma, que ligando a cidade de Roma à prostituta da Babilônia. Não estou falando de besta do Apocalipse, estou falando da prostituta da Babilônia. Não tem nenhuma característica. E todas, 100% das características são referentes à cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém. Todas as características, 100%, e eu provo isso. Provo, já provei em vários artigos, diversos vídeos. Já provei todas, 100%, todas as características são referentes à cidade de Jerusalém. Tá? Então, aqui, derrubando mais uma mentira do Apocalipse protestante, a cidade, né? A cidade que desapareceu e nunca mais será encontrada. Então, quando você que é católico aí, você agora tem a mente aberta e sabe que se trata, né, da cidade que matou santos e profetas, a cidade que matou seu próprio Senhor, tá? Que é Jerusalém. Quando um protestante vir com esse retardadismo, né, Apocalipse 18, 21, dizendo, não é Jerusalém porque Jerusalém está lá ainda, o território se encontra lá, e aqui diz que nunca mais seria, né, que a Babilônia nunca mais seria encontrada, pega lá Jeremias capítulo 50. Fala para ele da Babilônia da Caldeia, que também iria desaparecer, que também, né, seria mergulhada, também iria ser um território inabitado, nunca mais ninguém iria povoar a Babilônia da Caldeia. Pega isso aqui e mostra. Aí pergunta, tem alguém morando lá no Iraque ou não? Mostra para ele, tem alguém morando no Iraque? Se tiver, então isso aqui não é literal. Agora, se realmente ninguém mais habitou
o território da Babilônia, que hoje é o Iraque, aí sim, aí a gente pode conversar. Aí o Cris Macabeus está errado. Aí o Cris Macabeus está errado, isso aqui também pode ser literal. Tá? Agora, enquanto nenhum protestante me provar que lá no Iraque, tem que me provar que lá no Iraque não existe ninguém, tá? Que ali, aquilo realmente é um deserto, que ninguém mora no Iraque, tá? Enquanto ninguém me provar isso, essa Babilônia continua sendo Jerusalém. Jerusalém que desapareceu. Jerusalém desapareceu. Não foi mais encontrada. Em que sentido? No sentido de que a Jerusalém de Davi, a Jerusalém dos profetas, a Jerusalém dos apóstolos, não existe mais. Aquela Jerusalém tinha um templo, tinha uma religião, uma religião, uma religião apenas, tinha a lei mosaica, o culto de adoração divina, o culto de adoração divino, né? Enfim, tinha lá a classe farisaica, os saduceus também, tinha tudo isso, tá? Agora essa Jerusalém de hoje não tem mais. Essa Jerusalém de hoje não tem o templo, não tem mais o culto de adoração divina, as leis mosaicas, né? Só quem segue em particular o judaísmo ortodoxo, né? Tenta seguir as leis mosaicas, mas não consegue, porque é obrigatório ter o sacrifício pela manhã e pela tarde, não fazem mais esse sacrifício. Dos 70% da população que habita lá Israel, da população judaica que habita Israel, apenas 25% tenta seguir o judaísmo ortodoxo. Enfim, então desapareceu. Como eu falei, isso aqui, gente, isso aqui para mim é a prova, né? É a prova de que o cristianismo, é que eu falo a respeito do catolicismo, tá? Porque protestantismo para mim não faz parte do cristianismo. Eu deixo bem claro isso, tá? Eu sei, tem muitos evangélicos que são, né, que eles levam, né, a fé na seriedade, enfim, tudo bem, eu respeito, mas o protestantismo para mim não faz parte do cristianismo, não tem nada a ver com o cristianismo, né? Que eu sigo só a Bíblia Sagrada, tem nada a ver com o que está na Bíblia, protestantismo. Mas, enfim, estou falando do catolicismo, tá? Isso aqui prova que o catolicismo, tá, é a religião divina, tá? A religião de Deus. Isso que prova que Jesus Cristo existiu. Por isso eu sou cristão. Porque está aqui, ó. Ele fala que nunca mais seria, que a Babilônia nunca mais seria encontrada, e não foi encontrada e não vai ser mais encontrada. E por isso que eu digo, tá? Se um dia realmente for reconstruído esse tal do terceiro templo, que não existe nenhuma profecia a respeito disso. Não existe, tá? Não existe. Não adianta trazer profecia do Antigo Testamento depois do exílio babilônico, dizendo que o templo seria reconstruído. Qualquer retardado sabe que está falando de Zorobabel. Qualquer retardado. Só o protestante que não consegue entender isso. Tá, mas não existe nenhuma profecia a respeito desse terceiro templo. Se ele for reconstruído, se fizer um sacrifício lá dentro, segundo a lei mosaica, eu deixo de ser cristão. É tudo mentira. Isso aqui, ó, que jamais será encontrado, é mentira. Tá aqui, ó, é mentira. Simples. Eu deixo de ser cristão. Eu estou falando isso, eu falo isso aqui, né, com a certeza que não vai acontecer. Tá? E pode escrever, o Cris Macabeus está falando. Não tem reconstrução nenhuma de terceiro templo nenhum. Não tem, não vai existir. Estou falando Templo de Jerusalém. Não estou falando dessa palhaçada que o Edir Macedo fez. Tá? Não estou falando nada disso. Estou falando Templo de Jerusalém. Pode escrever o que eu estou falando. Foi Deus que prometeu isso. Jesus Cristo deixou claro isso. Tá? Se um dia, né, for reconstruído esse tal templo, eu estiver vivo, eu deixo de ser cristão. Se fizer um sacrifício lá dentro, eu deixo de ser cristão. Tudo é uma mentira, acabou. O cristianismo acabou, tá bom? Mas tá aqui, gente. Então, esse aqui é o argumento de hoje, tá? Das mentiras do apocalipse protestante. Pessoal, como eu falei, se inscreva no canal,
por favor, se inscreva no canal, tá? É importante. Os views é importante? Sim, é importante. Os likes é importante, mas se inscrever no canal também é importante. E tem a meta, gente, a meta, tá? A meta. 5.000 inscritos, falta pouco, tá? 5.000 inscritos, eu termino de fazer o vídeo sobre a besta do Apocalipse, né, da série a respeito da besta, e a meta de 15.000 inscritos até o fim do ano. Vamos lá, minha gente. Hoje eu tenho quase 5.000. Se cada inscrito conseguir um inscrito a mais, já são 10.000. E não é muito, não é muito. Né? Eu tenho, olha só, 5.000 inscritos. Se cada inscrito conseguir um inscrito a mais, já são 10.000 inscritos. Para bater a meta é rápido, rápido, rápido mesmo. Tá? E tem o porquê, eu vou falar o porquê. Eu conversei com o Robson esses dias, e o Robson, né, perguntou se tinha aquela ferramenta de membros do canal. É muito importante que você consegue fazer uma live apenas com os membros, se você quiser, é uma ferramenta a mais. Tá? E tem algumas particularidades a respeito também, né, do clube de membros do canal. Só depois de 15.000 inscritos que eu consigo liberar essa ferramenta no YouTube, tá? Por isso que eu tô falando. Então, gente, é importante mesmo. Então, vamos bater a meta. 15.000 inscritos até o final do ano. Se, como eu falei, 5.000, se cada um conseguir um inscrito a mais, já são 10.000 inscritos. Não é difícil. Tá? Então vamos lá. Quem puder contribuir com o Apoia-se, né? O link está na descrição do vídeo. Eu agradeço de coração. Deixa o like pelo menos quem não puder, tá bom? O link, né, do Facebook e do Twitter está aqui também na descrição do vídeo. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.